Bom, hoje eu queria apresentar o Irving Yalom, que é um psiquiatra americano que eu gosto demais, faz muitos e muitos anos que eu leio ele, né? Eu acho que mais de 30 anos que eu leio ele. Ele é bem conhecido por muita gente porque ele escreveu livros romanceados sobre terapia que são bastante conhecidos, né? Por exemplo, um dos livros é A Cura de Schopenhauer, outro livro é Quando Nietzsche Chorou, e são livros que falam de terapia e que romanceados, são casos dele romanceados, mas que são profundamente humanos e profundamente, como eu diria, profundamente de ensinamento, né? É uma didática sutil. Ele vai mostrando a vida, são questões da vida, do dia a dia, né? O Yalom ele é um psiquiatra existencial. Ele trabalha com aqui e agora, e ele trabalha com as ideias de Heidegger, e ele trabalha com ideias dos autores que são existenciais. E que ele mesmo desenvolveu todo um modo de ver as coisas muito interessantes. Ele junta muita filosofia, né, com a psiquiatria. E, por exemplo, esse livro que eu vou falar, a gente não dá para falar tudo sobre esse livro, mas assim, começar a falar porque é um livro que certamente a gente vai voltar a falar, e que é um livro bem interessante que chama-se De Frente para o Sol. De Frente para o Sol. Esse livro, De Frente para o Sol, tem um subtítulo Como Superar o Terror da Morte, porque é um livro sobre a morte. Aqui é um livro um pouco diferente dos outros, porque ele vai contando casos, mas não tão profundamente como nos outros livros dele. E o que eu queria falar desse livro, que eu achei muito, muito, muito interessante, é que ele fala que a gente só tem medo da morte porque a gente não se concentra na vida. E que toda possibilidade de você enfrentar a morte é você viver bem, né? E ele coloca que a morte é assim, o medo da morte é uma das maiores preocupações do homem. A preocupação pela morte, a preocupação pela solidão, né? E esse medo de morrer, e a gente fica a vida toda com medo que esse momento surja. E ele coloca que você pode aproveitar essas coisas e as experiências que você vai tendo para viver, e viver aqui e agora. Não é para viver nem no passado nem no futuro, mas no aqui e agora e nesse momento, né? E como que você consegue controlar o medo da morte, né? Como é que ele propõe? Tem todo um pensamento aqui baseado no Epicuro, que a gente vai aos poucos falando disso, porque é longo. Mas uma das formas que ele coloca, que me chamou muita atenção, é de você, ao viver eventos, ou se lembrar de eventos marcantes na sua vida, conseguir dar um significado para ela. O significado da vida é a coisa mais importante. Quando você dá um significado para a vida, você não precisa pensar na morte. A morte vai vir mesmo. Mas se você conseguir uma vida cheia de significados, e coisas que você se orgulha, e coisas que você
vive, está ótimo. Você consegue com isso driblar esses pensamentos de morte, esse medo da morte. Então, quando você tem eventos, por exemplo, uma coisa que eu gostei de ouvir dele falar, quando tem eventos, por exemplo, a festa de formatura da sua turma da faculdade, né? Você vai lá, sei lá, 20 anos depois de formado, você encontra as pessoas, você relembra os velhos tempos, você relembra toda a faculdade, toda a vivência que teve naquele momento, e você fica muito feliz. Você vê que você viveu, que foi intenso, que aconteceu muita coisa, tá certo? Quando você se aposenta, também em vez de você cair numa depressão, você consegue falar, putz, mas eu fiz muita coisa, né? Quando você é homenageado numa festa, porque você vai se aposentar, né? E quando você encara isso como um grande mérito que você teve de trabalhar tantos anos, de produzir coisas, isso te dá fôlego suficiente para criar novas coisas, novos desafios, nova vida, novas possibilidades. E isso vai driblando esse medo irracional da morte. A morte existe. A morte não é como Freud dizia que não tem representação porque você nunca viveu a morte. Não é importante você viver a morte. O importante é você viver a vida. A morte, você está morto. Você não tem mais nada. Você não tem nem consciência. Quando você morrer, você não pensa que você vai raciocinar sobre a morte porque não tem mais raciocínio, não tem mais nada, não existe mais nada. Certo? Eu acho que é muito legal isso. E eu quero futuramente desenvolver mais essas ideias do Yalom, porque é muito, muito, muito interessante, certo? E é um grande remédio contra um vazio da vida. É isso que eu queria falar agora, nesse momento.